livro de Mateus, capítulo 24, versículo 11, versículo 12. E surgirão falsos profetas em grande número, e enganarão a muitos. E pelo crescimento da iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Livro de Mateus, capítulo 24, versículo 11, versículo 12. E surgirão falsos profetas e grandes números de falsos profetas. E surgirão falsos profetas em grande número. É uma quantidade muito grande. E enganarão a muitos. Pelo crescimento da iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Existe muitas formas de nós sermos enganados por falsos profetas. Aqui a Bíblia fala, no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 11, versículo 12, e surgirão falsos profetas e enganarão um grande número de pessoas. E pelo crescimento da iniquidade, que é o pecado, o amor de muitos se esfriará. Então, pelo crescimento da iniquidade, o pecado faz o amor se esfriar. E aqui fala: e surgirão falsos profetas em grande número, e enganarão a muitos. Irmãos, é muito forte as palavras, mas existe nos dias de hoje, na atualidade, falsos profetas. Quem são os falsos profetas? Os falsos profetas são aqueles que se levantam como grandes pregadores da palavra de Deus, pregadores usados na profecia, pregadores usados na revelação, usado no dom da visão, mas são pessoas que não vivem o que pregam, são pessoas que não praticam o que pregam, porque a gente conhece a árvore pelo fruto e a gente percebe, né, que muitos falsos profetas, a gente percebe eles porque eles pregam a palavra de Deus, eles fazem orações, eles cantam louvores, mas interiormente são pessoas taradas, né? São pessoas que têm no seu oculto, no seu escondido, a imoralidades sexuais. São pessoas que não respeitam, né? São mulheres que não respeitam homens casados. São homens casados que não respeitam mulheres casadas. Ou homens solteiros que não respeitam mulheres casadas. Ou mulheres solteiras que não respeitam homens casados. Ou seja, eles são pregadores, eles são missionários, eles são obreiros, eles são evangelistas, eles são diáconos, presbíteros, eles são pastores, mas são imorais. São imorais porque nas redes sociais eles dão em cima, de homens casados, dão em cima de mulheres casadas. Esses são os falsos profetas que enganam a muitos, porque eles não são o que pregam. Eles não são aquilo ali. Eles têm uma aparência de cristão, têm uma aparência de cristã, mas no seu interiormente não são cristãos. Interiormente não são verdadeiros servos de Deus. Interiormente não são verdadeiros pastores, missionários, presbíteros, diáconos, obreiros, mas são pessoas imorais, pessoas que vivem
da imoralidade sexual são pessoas que são carnais, pessoas carnudas que fazem a obra de Deus. Então, esta é a explicação dos falsos profetas. Enganarão a muitos. Olha só, e surgirão falsos profetas em grande número. Enganarão a muitos, e pelo crescimento da iniquidade o amor de muitos se esfriará. Então, a iniquidade cresce, né? O pecado cresce, e aí o amor se esfria. Aí as pessoas, né? Como é que eu vou amar a obra de Deus? Como é que eu vou amar estar numa igreja? Como é que eu vou amar ir à igreja se tem falsos profetas que estão aí, né? Pastores casados que dão em cima de irmãs casadas, irmãs, né, solteiras que dão em cima de irmãos casados, ou vice-versa. Esses são os falsos profetas que enganam a muitos, né, que enganarão a muitos, um grande número. Então hoje o que mais existe na atualidade são falsos profetas. Então, como que nós vamos conhecer um verdadeiro profeta? Como que nós vamos conhecer um verdadeiro servo de Deus? Pelos frutos, né? Porque um homem de Deus, um pastor, ele respeita a sua esposa, ele respeita a sua família, ele respeita o seu ministério, né? E o falso profeta não. O falso profeta, ele prega a palavra de Deus. O falso profeta canta louvores. O falso profeta faz orações pelas pessoas. Mas lá no seu interior, lá no seu íntimo, né? É um homem tarado. É um homem que não pode ver uma mulher. Ou é uma pregadora, uma missionária, que não pode ver um homem casado, que vai dar em cima, vai chamar no Facebook, vai chamar no WhatsApp. Eu sei, irmãos, porque eu vejo isso acontecer diariamente. Infelizmente, nós temos que conhecer a árvore e conhecer os frutos. Você, pastor, que tem uma igreja, procure conhecer a vida do pregador antes de convidá-lo para ministrar na sua igreja, porque ele quer conhecer, ele quer se aproximar, né, e começa a adicionar, né, as irmãs, né, e começa a chavecar, né, ou vice-versa, né, ou uma missionária, pregadora, né, procure conhecer a vida da pregadora antes de convidá-la para ministrar na sua igreja. Procure conhecer a vida da pregadora antes de convidar para ministrar na sua igreja. Procure conhecer a vida do pregador antes de convidá-lo para ministrar na sua igreja, porque a grande maioria não é bênção, a grande maioria é maldição. São falsos profetas que estão aí escandalizando a obra de Deus. Irmãos, hoje em dia tem muitas pessoas tem muitos pregadores, tem muitas pregadoras, tem muitos pastores, missionários, presbíteros, obreiros que pregam santidade, que pregam contra o pecado, mas eles vivem na prostituição, eles vivem no adultério, na fornicação. Da mesma forma, eles fazem pregações, eles cantam louvores, eles oram pelas pessoas, mas interiormente são pecadores,
né, vivem na prática da imoralidade sexual. São pessoas que não santificam o coração, são pessoas que não santificam a mente para servir a Deus. Eles querem servir a Deus de qualquer jeito, eles querem servir a Deus de qualquer forma. E não é assim que nós devemos servir a Deus, né? Nós devemos servir a Deus sempre em oração. Irmãos, eu quero, né, passar uma orientação, né, para você que talvez ainda, para você que tem um desejo no coração, para você, meu irmão, para você, minha irmã, que tem um desejo no coração de ir à igreja, sonha um dia que Deus venha levantar você como um pregador, como uma pregadora da palavra. É importante você ter intimidade com Deus, você ter uma vida de oração. Ora, né? Eu, por exemplo, nas minhas orações, de manhã, de tarde, de noite, na madrugada, sempre que eu oro a Deus, eu peço para o sangue de Cristo. Eu peço que o sangue de Cristo venha limpar o meu coração, venha limpar a minha mente, venha limpar os meus pensamentos, para que eu seja canal de bênção na vida do meu irmão, para que eu seja canal de bênção na vida da minha irmã, para que eu não seja um falso profeta. Eu não quero servir a Deus sendo um falso profeta. Eu quero servir a Deus sendo um verdadeiro profeta. Viver aquilo que eu prego. E não pregar aquilo que eu não vivo. Então, hoje é o que acontece. Ali fala que surgirão, né, um número muito grande. Aquele versículo ali que nós acabamos de ler, fala que vai surgir um grande número no final dos tempos, que vai surgir um grande número de falsos profetas e enganarão a muitos, né? Então as pessoas vão ver esses falsos profetas, a população do mundo está vendo, né, esses falsos profetas pregando aquilo que não vivem e escandalizando a obra de Deus. Isso aí faz com que a iniquidade aumente, isso aí faz com que o pecado aumente, e a iniquidade aumentando, o pecado aumentando, o amor, ele acaba se esfriando. Então não adianta nós cobrar, né? Porque é um cumprimento da palavra. Não adianta nós cobrar amor, porque os falsos profetas estão aí. Eles estão aí nas redes sociais, estão aí chamando, né, os irmãos no privado, estão aí chamando as irmãs no privado para conversar imoralidades sexuais, né, para destruir um casamento, para destruir uma família. Cuidado, vigie com os pregadores. Vigie, porque a grande maioria são falsos profetas. A grande maioria, eu não digo 100%, eu não estou generalizando, não estou falando de uma forma geral. Mas você sabe que o meu ministério é falar a verdade. O meu ministério é pregar a verdade. Não é pregar aquilo que os pastores querem que seja pregado. Não é pregar aquilo que as igrejas querem que seja pregados. Porque as igrejas querem ocultar a verdade de você. As igrejas não querem que você conheça a verdade, que você saiba essas verdades, porque isso escandaliza a igreja, porque isso escandaliza a obra de Deus. Então, se você tem um esposo, respeita o teu esposo. Se você tem uma esposa, respeita a sua esposa.
Se você tem uma família, respeite a sua família. E é bonito, é prazeroso, é muito bonito, é muito lindo, é muito prazeroso, é muito alegre. Dá uma felicidade grande no coração a gente olhar, ter uma esposa, né? Ter filhos, né? Olhar e ver, né? Ah, eu tenho um ministério, né? Eu vou pregar o que eu vivo. Eu tenho um ministério, eu vou pregar a palavra de Deus e vou viver a palavra de Deus. Eu tenho um ministério, eu vou cantar louvores. Eu tenho um ministério, eu vou orar pelas pessoas, eu vou orar pelas famílias. Hoje em dia, sabe, você conhece um falso profeta? Um falso profeta, um mundano terrível, ele não ora por restauração de casamento. Um falso profeta não ora por restauração de família. Um falso profeta, ele dá a ideia errada. Não, pega, arruma outro homem. Pega, arruma outra mulher. Toca a vida adiante. O falso profeta, ele não vai zelar pelo seu casamento. Um falso profeta, ele não vai zelar pela sua família. Vai querer que você arrume outro homem. Vai querer que você arrume outra mulher. Esse é o falso profeta. Não, não, não. Larga dele. Deixa dele. Deixa dela. Tem um monte de mulher por aí. Tem um monte de homem por aí. Tu não precisa passar por isso. Tu não precisa viver isso. Você não precisa passar por esse tipo de situação. Arruma outro homem. Arruma outra mulher. Né? Esse vai ser o conselho. Essa vai ser a orientação do falso profeta. Às vezes ele já dá conselho errado, ideia errada, porque ele está interessado na pessoa. Né? Porque ele já está interessado na pessoa. Aí a mulher, né, ela conversa, a mulher está com um problema no casamento, olha como é que acontece. Eu vou explicar para você, fica aí no vídeo, não sai daí. Fica aí no vídeo assistindo. Sabe como é que acontece nos dias de hoje? Por exemplo, uma mulher, ela está com um problema no casamento. Ela está com um problema no relacionamento dela. E aí, o amor, aquela relação do casal, né? Aquele convívio do casal já não é mais o mesmo, né? Eu já não sinto mais atração por ele. Eu não sinto mais atração por ela, né? Eu já não sinto mais aquela mesma coisa que era no começo, aquela mesma coisa que era lá no princípio, eu não sinto mais. O meu casamento mudou, o meu relacionamento mudou, não é mais o mesmo. Aí a pessoa, ela vai lá para a rede social, ela vai lá para o WhatsApp, ela vai lá para o Facebook, né? Aí muitas vezes encontra o falso profeta lá no WhatsApp, no Messenger. Encontra o falso profeta lá no WhatsApp, né? E já começa, né, pedir conselho. Eu tô com um problema no meu casamento. Eu e meu marido, a gente já não tem mais relação. Eu e meu marido, nós já não nos procuramos mais, né? Aí o falso profeta já dá uma olhadinha, né? Pra irmã, opa, mas essa irmã é bonita. Essa irmã, ela é atraente, né? Ele já começa a dar ideia errada, porque ele já começa a se interessar pela irmã, né? Ele quer que o campo fique livre para ele. Não, não, Deus tem o melhor para ti. Esse homem aí não é de Deus para a tua vida, né? Deus tem o melhor para ti. Aí já começa a conversar, né? E tu, mas tu tá solteiro? Né? Não, eu sou um homem de Deus, prega a palavra de Deus. Eu tô solteiro, ou também, né? Tô aí, né? Casado com uma pessoa aí, morando junto.
mas a gente já não tem mais nada, não acontece mais nada, não nos procuramos mais, não temos mais atração um pelo outro. Aí é assim que acontece a destruição da família. Porque um falso profeta, ele não pode agir na carne. Um falso profeta, quer dizer, um profeta de Deus verdadeiro, ele não pode agir na carne. Um profeta de Deus verdadeiro, ele tem que agir no espírito. Ele tem que agir espiritualmente. Ele tem que olhar para um casal, ele tem que olhar para uma família e ver família é projeto de Deus. Eu tenho que orar por essa mulher. Eu tenho que orar por esse homem. Eu tenho que orar por esse casamento. Eu tenho que orar por essa família para que Satanás não venha destruir essa família. Essa é a atitude de um verdadeiro profeta de Deus. Essa é a atitude de uma verdadeira serva de Deus. E hoje, né, como nós vivemos o final dos tempos, né, que é a palavra que nós estamos aqui ministrando, livro de Mateus, capítulo 24, versículo 11, versículo 12, livro de Mateus, capítulo 24, versículo 11, versículo 12. E surgirão falsos profetas em grande número, enganarão a muitos, e pelo crescimento da iniquidade, o amor de muitos se esfriará. É livro de Mateus, capítulo 24, versículo 11, versículo 12. E surgirão falsos profetas em grande número, enganarão a muitos, e pelo crescimento da iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então, hoje, você vê aí que existe os pregadores de agenda. Aqueles que, né, os pregadores pentecostais, né, o Pentecoste, o fervor pentecostal, né, aqueles que gritam, né, eles vão pregar, aí eles querem mostrar fogo, eles querem mostrar fervor pentecostal, eles querem mostrar que eles têm poder de Deus. Eles querem mostrar que a glória de Deus está na vida deles. Eles querem mostrar que o poder de Deus está na vida deles. Eles querem mostrar que a unção de Deus está na vida deles, né? E ali eles fazem de tudo para profetizar, eles fazem de tudo para revelar, eles fazem de tudo para entregar uma visão, né? O falso profeta. E mais interiormente, eles são carnudo. Interiormente, eles são mundano. Por quê? Porque eles não podem, né, tanto a pregadora que é uma falsa profeta, tanto o pregador, que é um falso profeta, eles não podem ver carne. Eles não podem ver carne, que eles já dão um jeito de querer descobrir o contato do WhatsApp da pessoa. Eles já querem dar um jeito de tentar conseguir o Facebook da pessoa para começar a chavecar a pessoa, a dar em cima. Esses são os falsos profetas que faz, né, a iniquidade aumentar. São os falsos profetas que faz o pecado aumentar. E quando a iniquidade aumenta, enquanto o pecado aumenta, o amor se esfria, né? Porque daí começa um a olhar para o outro, né? Eu olho para você, você olha para mim. Será que esse aí não é falso profeta, não? Aí um olha para o outro, né? Às vezes fica meio assim, meio desconfiado, com uma pulga atrás da orelha. Mas será que esse aí não é falso profeta, não? Será que essa mulher aí não é falsa profeta, não? Será que este homem aí
não é falso profeta não. Então acaba o amor se esfriando. Como é que nós vamos amar, né? Aí tu vai olhar, bah, mas esse irmão aí é um falso profeta. Aí você olha, bah, mas esse irmão aí é um falso profeta. Aí você olha, bah, mas essa irmã aí é uma falsa profeta. Bah, porque ele já fez isso, já fez aquilo. Ele vive pregando a palavra de Deus. Ele vive falando em Deus. Ele vive falando em Jesus. Ele vive fazendo orações. Ele vive cantando louvores. Mas dá em cima das irmãs, dá em cima dos irmãos, canta os irmãos, canta as irmãs, aí prega a palavra de Deus, aí canta louvores, aí faz orações, aí aumenta o pecado, aumenta a iniquidade, aí um olha para o outro com uma pulga atrás da orelha. Será que esse aí é homem de Deus? Será que essa aí é mulher de Deus? É assim que acontece, irmãos. Né? Às vezes um homem, a mulher, um casal. Né? Um exemplo. Existe um casal. Né? Vamos colocar aqui, existe um casal. Ali há um casal. Né? Ali há um casamento. Ali um esposo, ali há uma esposa, ali há um esposo, há uma família, filhos. Aí o homem, né? O homem quer a mulher só como um instrumento sexual. Né? Tem homem que quer a mulher só como um instrumento sexual. Vice-versa, tem a mulher também que só quer o homem como um instrumento sexual. Aí acho que a vida de um casal é só sexo. Aí eu falo, é a palavra forte, mas temos que falar a verdade, irmãos. Vamos ser sinceros aqui, né? Vamos falar a verdade de uma forma clara, né? Não é nenhum palavrão. Palavra sexo não é palavrão, né? Então, olha só. Aí, né? Tem homem que quer toda noite. Tem homem que quer queimar a lenha toda noite. Tem mulher que quer queimar a lenha toda noite. E não é assim, irmãos. Nós não podemos ver. Nós temos que aprender a respeitar nossa esposa. Nós temos que aprender a respeitar nosso esposo. Nós não podemos ver a nossa esposa somente como um instrumento de sexo, como um instrumento sexual. Ou vice-versa, para a mulher também, ela não deve ver o marido, o esposo, só como um instrumento de sexo, um instrumento sexual. O companheirismo é muito bom. Às vezes eu olho, tenho minha esposa, só o fato de ter ela do meu lado, de ter uma pessoa amiga, de ter uma pessoa companheira, uma pessoa parceira que vai trabalhar comigo, isso é bom, isso é maravilhoso. Acordamos todos os dias juntos, né? A gente não deve, eu quero ter um casamento, eu quero ter uma mulher por causa do sexo. Eu quero ter um homem por causa do sexo. Irmãos, nós temos que entender que nem tudo é só sexo, irmãos. Essa é a verdade. Você tem que levar em consideração você ter uma amiga do seu lado. Você ter um amigo do seu lado. Você ter um companheiro do seu lado. Você ter uma companheira do seu lado, aquela companhia. O importante, nós temos que entender que o importante é nós ter a nossa esposa do nosso lado. O importante
é nós ter o nosso esposo do nosso lado. O importante, meu irmão, é você ter o seu esposo do seu lado. O importante, minha irmã, é você ter o seu esposo do seu lado. O importante, meu irmão, é você ter a sua esposa do seu lado. Nós não podemos querer viver olhando só como instrumento sexual, só como instrumento para sexo. Tem pessoas que acham que a vida é só sexo. É forte, ninguém prega sobre isso, né? Ninguém fala sobre isso. Mas deveria ser falado mais. Não iria haver, não iria existir tanto problema conjugal. Poxa, meu, uma amizade é bom. Só o fato da pessoa estar contigo, o fato da pessoa do teu lado estar sendo amiga, estar sendo companheira, estar sendo parceira, estar sendo amigo, estar sendo companheiro, estar sendo parceiro, estar caminhando contigo, estar te ajudando, pô, estar te apoiando, estar do teu lado, isso é importante. É isso que nós temos que entender. Nós não podemos viver na carne, é isso que eu estou falando, nós temos que matar a nossa carne. Nós temos que largar de ser carnudo. É feio, é vergonhoso para o crente. O crente carnudo escandaliza a obra de Deus. Todo crente carnudo escandaliza a obra de Deus. Toda crente carnuda escandaliza a obra de Deus. Como que nós vamos ganhar uma alma para o Senhor Jesus Cristo se nós somos carnudos? Se nós não somos espirituais? Se nós não somos espirituais, nós nunca jamais iremos ganhar uma alma para o Senhor Jesus Cristo. É isso que eu quero que você entenda, meu irmão. Que nós não podemos ser assim. Nós devemos ser espirituais. É o que Deus quer de nós. É o que o Pai, que o Filho, que o Espírito Santo de Deus quer de nós, que nós sejamos espirituais. Que nós venhamos a matar a nossa carne e viver no Espírito. Vivermos espiritualmente. Para usufruirmos de uma vida com paz, usufruirmos de uma vida com alegria e com felicidade. É nós vivermos espiritualmente. Deixarmos de sermos crentes carnudo. O crente carnudo, ele escandaliza a obra de Deus. Toda crente carnuda escandaliza a obra de Deus. E nós devemos passar uma visão linda da obra de Deus. As pessoas têm que olhar para a obra de Deus e desejar estar nela, querer se envolver com ela, porque é bom. E é o que nós estamos falando, é o que a palavra de Deus está falando aqui nesse momento conosco. É livro de Mateus, capítulo 24, versículo 11, versículo 12. Livro de Mateus, capítulo 24, versículo 11 e versículo 12. E surgirão falsos profetas em grande número, enganarão a muitos, e pelo crescimento da iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Livro de Mateus, capítulo 24, versículo 11, versículo 12. E surgirão falsos profetas em grande número, e enganarão a muitos, e pelo crescimento da iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então, é o que acontece. Eu conheço, claro, eu não posso revelar nomes de pessoas aqui na internet, nas redes sociais, mas eu conheço muitas árvores pelos seus frutos. Eu conheço muitos pregadores que são tarados. Eu conheço muitas pregadoras que são taradas.
Conheço muitos pastores que são tarados. Conheço muitas missionárias que são taradas. É forte. Não é fofoca, é Bíblia. Não é fofoca, é Bíblia, né? Eu prego Bíblia. E mesmo assim tem pessoas que se levantam para dizer que eu faço fofoca. Eu estou pregando a Bíblia, ó. Aqui, ó. Eu estou pregando o livro de Mateus, capítulo 24, versículo 11 e versículo 12. E surgirão falsos profetas em grande número. Então, o que é o surgimento? O que é o surgimento de falsos profetas em grandes números? São pessoas que estão nas igrejas, são pessoas que estão no rádio, são pessoas que estão nas redes sociais, que pregam a palavra de Deus com a maior perfeição, cantam louvores com a maior perfeição, fazem orações pelas pessoas com a maior perfeição, mas são pessoas carnudas, são pessoas imorais, são pessoas adúlteras, são pessoas que vivem na prática do adultério, são pessoas que vivem na imoralidade sexual e fazem um reteté que é uma maravilha. Fazem um oba-oba que é uma maravilha. Fazem um pula-pula que é uma maravilha. Mas são adúlteros, são fornicários, são enganadores, são invejosos, são ciumentos, são fofoqueiros. E o que eu estou falando aqui é de falsos profetas, que surgirão falsos profetas em grande número, né? Enganarão a muitos, né? É o que eu estou lendo aqui, irmãos, ó. Tá aqui o versículo, ó, que eu estou lendo aqui na Bíblia para você, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui para você ver, ó. Você pode ler aí, ó, né? Estou pregando a Bíblia. A palavra de Deus, livro de Mateus, capítulo 24, versículo 11, versículo 12. E surgirão falsos profetas em grande número, enganarão a muitos, e pelo crescimento da iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O amor, né, o pecado aumenta, a iniquidade aumenta, né, com o surgimento dos falsos profetas, que vai acontecendo os escândalos na obra de Deus. Então quero que você entenda que Deus não tem nada a ver com isso. É apenas o cumprimento da palavra que eu acabei de ler. Deus não tem nada a ver com isso. Deus é santo. Deus é santo e Deus é perfeito. O Senhor Jesus Cristo é santo. O Senhor Jesus Cristo é perfeito. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são, né? São divindades. São santos, são limpos. Mas a obra de Deus é escandalizada pelos falsos profetas. E aí o amor acaba se esfriando. Então o amor se esfria por causa do pecado. Porque uma grande maioria é falso profeta. Eu quero que você me entenda, meu irmão. Eu quero que você entenda, minha irmã, que uma grande maioria é falso profeta. Eu não estou generalizando. Eu não estou falando de uma forma geral. Mas a grande maioria é falso profeta. A grande maioria são enganadores. Eles estão na igreja, estão aí com agenda, com cartaz, né? Mas o interesse deles é carne. O interesse deles é adultério. O interesse deles é destruir casamento. O interesse deles é destruir famílias.
Eu sou o único, eu acredito que eu seja o único que prega a verdade. Eu sou perseguido por causa disso, sou criticado, né? Sou perseguido, sou criticado, né? Mas eu não posso me calar. Eu tenho que pregar a verdade. E Deus me deu aqui, ó, as redes sociais. Deus me deu o Facebook. Deus me deu o canal do YouTube Evangelista Marionei. Deus me deu a rádio, a programação Vencendo na Graça, para me proclamar a verdade. A verdade que você não vai ouvir numa igreja. Na igreja você não vai ouvir essas verdades. Na igreja você não vai ter esse conhecimento. Esse conhecimento é só eu que passo para você, meu irmão. Essas verdades é somente o evangelista Marionei que prega. Porque se eu quiser ser um pregador de agenda, eu vou ter que pregar, vou ter que aprender a fazer oba-oba. Para mim ser um pregador de agenda, eu vou ter que aprender a fazer oba-oba. Eu vou ter que aprender a fazer reteté. Eu vou ter que aprender a profetizar. Eu vou ter que aprender a revelar o número do teu RG, o número do teu CPF, o número do seu, como é que se fala lá, o CNPJ. Eu vou ter que aprender a pesquisar sobre a tua vida, meu irmão. Se eu quiser revelar, primeiro eu vou ter que aprender a pesquisar sobre a sua vida, meu irmão. Primeiro eu vou ter que aprender a pesquisar sobre a sua vida, minha irmã. As verdades que só eu que falo. Ninguém mais. Você acha que as igrejas me querem pregando? É uma lá que outra que convida. Tem uns irmãos aí muito queridos. Tem uns pastores aí muito queridos, né? São da verdade. São pastores que me convidam para pregar a palavra. Mas sempre dá o acaso. Quando eu vou pregar numa igreja, Deus sempre acaba me dando uma outra palavra. Às vezes é exortação, às vezes não. As últimas vezes foi aquela palavra, né, que Jesus se fez pobre para nos fazer rico. Foi a última ministração em uma igreja. Mas eu estou aí, né, para pregar a palavra, mas pregar a verdade. A verdade que liberta, a verdade que transforma, a verdade que regenera, a verdade que muda verdadeiramente uma vida, que muda verdadeiramente uma história. Então esta é a verdade, irmãos. E é o que acontece nos dias de hoje. Eu vejo, até hoje eu estou vendo pessoas até hoje, irmãos, que estão te convencendo. Eu vejo muitas pessoas na rádio, que estão convencendo, mas são adúlteros. Vejo pessoas nas igrejas ministrando, que são adúlteros. Mas Deus vai tratar com eles. Deus vai tratar com eles. Deus vai pegar eles. Deus vai tratar com cada um. Então, o dia do juízo, né? O dia do juízo chega para todos. Todos vão prestar contas a Deus pelas suas obras, pelos seus atos, pelas suas atitudes. Todos irão prestar contas a Deus. E essa palavra que eu deixo para você, meu irmão, essa é a palavra que eu deixo para você, minha irmã. Livro de Mateus, capítulo 24, versículo 11, versículo 12.
E surgirão falsos profetas em grande número. Enganarão a muitos, e pelo crescimento da iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Tomando um suco de goiaba. Vou fazer uma propaganda, né, irmão? Suco da Frisco, muito bom. Para você que ainda não tomou, né? Suco de goiaba da marca Frisco, né? Eu indico. Não tô ganhando para isso, né, irmãos? Não estão me pagando para isso, né? Só tô sugerindo para você. Se você quer tomar um suco aí bem gostoso, compra o suco aí de goiaba da Frisco, né? Eu compro nacional no centro de Sapucaia, é muito bom. Eu tomo quase todos os dias, né? Então, Deus tocou no meu coração, né, de compartilhar essa palavra com você. Quero agradecer aqui, né, você que vai assistir o vídeo, pastor Alexandre Bernardo, que me emprestou aqui, ó, o triplé. Esse triplé aqui é emprestado. Eu fiz aí um apelo, gravei um vídeo, lancei na rede, lancei nas redes sociais, mas não consegui nenhum real sequer, né, de contribuição, de cooperação, de colaboração para comprar um triplé. E um triplé ele custa aí em média 100, 150 reais. Mas tenho certeza, eu vou estar em oração enquanto isso, né, o pastor me emprestou aqui esse triplé. Por enquanto eu vou gravando nele, mas eu tenho certeza que Deus vai te tocar, meu irmão. Tenho certeza que Deus vai te tocar, minha irmã, para você me ajudar a comprar um triplé. É para a obra de Deus. Essa é apenas uma pregação de muitas, mas muitas ainda virão. Deus vai me usar em muitas revelações de verdades, muitas revelações de verdades da Bíblia, das Escrituras Sagradas, ainda virão, para mim compartilhar com você, meu irmão, para mim compartilhar com você, minha irmã, para que você abra os seus olhos, vigie, vigie, vigie. Não é inscrito em nosso canal do YouTube, faça a sua inscrição abaixo, se inscreva aí no nosso canal, em nome do Senhor Jesus Cristo, deixa aquele likezinho, compartilhe esse vídeo, para que mais pessoas sejam abençoadas por essa palavra. E é como eu disse, e surgirão falsos profetas em grande número, e enganarão a muitos, e pelo crescimento da iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Livro de Mateus, capítulo 24, versículo 11, versículo 12. Livro de Mateus, capítulo 24, versículo 11, versículo 12. E surgirão falsos profetas em grande número, enganarão a muitos, e pelo crescimento da iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então é como disse, os falsos profetas são aqueles que destroem casamentos, são aqueles que destroem relacionamentos, são aqueles que destroem famílias, são aqueles que não oram por restauração de relacionamento. Os falsos profetas são aqueles que não oram por restauração de família. Pelo contrário, muitas vezes eles se interessam pela sua esposa. Muitas vezes eles se interessam pelo seu esposo e dão ideia errada para destruir a família. Somente eu falo a verdade. Eu falo mesmo. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigado pelo seu carinho. Até um próximo vídeo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.